Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o professor Alberto Sayão, ex-presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e de Engenharia Geotécnica. Ele é também professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na área da engenharia geotécnica. Em primeiro lugar, professor, parece que há uma confusão entre a geologia e a engenharia geotécnica. Qual é a diferença? Olá, Zé Augusto. Realmente é muito comum essa confusão. O engenheiro geotécnico lida com o mesmo ambiente que o geólogo de engenharia. Porém, o engenheiro geotécnico a resistência dos materiais, a estabilidade ou instabilidade, enquanto que o geólogo lida mais com vamos dizer assim, o diagnóstico, né? Como é que foram formados os maciços montanhosos, as serras e os materiais, os depósitos de solo, etc. Mas realmente há uma diferença grande entre o geólogo e o engenheiro, e nem sempre essa diferença é bem reconhecida pela população. No caso do Rio de Janeiro, a cidade é pioneira na criação de um instituto de geotécnica, que hoje é GeoRio, né? Hoje é a Fundação GeoRio. Fundação GeoRio. Esse instituto foi criado lá na década de 1960, depois de uma enchente, uma chuvarada pavorosa que parou a cidade do Rio de Janeiro durante quase uma semana, no início de 1966. E esse instituto tem uma alta especialização e parece que tem tido resultados. Agora, no resto do Brasil, existe entidade semelhante? Não. O instituto foi realmente fundado no então estado da Guanabara, que agora virou Fundação GeoRio e é um órgão municipal da cidade do Rio de Janeiro. E cuida das encostas e vem se desenvolvendo o seu trabalho muito bem ao longo das últimas décadas. Tem reduzido bastante o número de acidentes, de deslizamentos das encostas, tanto por causa de obras de prevenção como obras de recuperação após alguns acidentes famosos que nós já tivemos. Quer dizer, então, esses acidentes podem ser prevenidos, eles podem ser evitados? Podem. Eu acho que o principal ponto é se fazer um reconhecimento das áreas de alto risco, ou melhor, se quantificar o risco de cada região, de forma a que não se permita a moradia, o cidadão ficar morando numa região de elevado risco. Risco não é sinônimo de perigo. Risco em engenharia pode ser quantificado. Ter um número para quantificar. Então, uma área pode ter um risco maior do que a outra área. E é preciso, então, que as áreas de altíssimo risco sejam despovoadas e o pessoal seja realocado em áreas, se possível, próximas, né, para evitar problemas sociais, mas áreas em que o risco seja bem baixo. Bom, aqui perto do Rio, não na cidade do Rio de Janeiro, mas no Grande Rio, nós tivemos, no início desse ano, aquele caso lá de Xerém, que é um distrito de Duque de Caxias, onde a prefeitura deixou o lixo se acumular na rua, né? O prefeito tinha perdido a eleição, devia estar meio de cabeça quente, e quando veio uma chuva forte, a chuva arrastou esse lixo todo acumulado e foi um pesadelo, né? E se simplesmente esse lixo tivesse sido removido, o desastre teria sido evitado? Zé Augusto, eu acho o seguinte, esses desastres todos, muito possivelmente, alguém é responsável. No caso lá de Xerém, o desastre foi muito magnificado, as consequências foram aumentadas pelo fato de que a chuva foi muito intensa, veio muita água correndo em direção aos rios, o volume era grande, mas
a chuva arrastou esse lixo todo que você mencionou, que ficou acumulado ou não recolhido nas ruas. E aí, com a energia da água e mais esse lixo todo, a energia de destruição aumenta muito e vai piorando muito rio abaixo. E aí derruba uma casa que estava mal instalada nas margens do rio, também inadequadamente, uma região que não deveria ter gente morando nas margens do rio. E aí essa casa, os escombros da casa aumentam a energia de destruição mais para baixo e entope o rio e aumenta a inundação. Então esses fenômenos são todos relacionados, não só a instabilidade das encostas, gerando material que é carreado para os rios, como com a grande quantidade de água, aumenta a energia de destruição e vai aumentando os efeitos do desastre. E no caso, então, de Xerém, foi muito aumentado pelo lixo não ter sido recolhido. E esse é um ponto que eu acho que foi errado, vamos dizer assim, o governo do Estado não ter se pronunciado, ou mesmo até o governo federal, contra o município ter deixado o lixo de ser recolhido por problemas financeiros, quando houve o fechamento do aterro de Gramacho, que era para onde o lixo era removido. E aí passou a ser removido para mais longe. Esse aterro foi uma novela que durou anos. Foi, exatamente. Mas tinha que ser fechado. Tinha que ser fechado porque ele já estava no limite da capacidade e já estava tendo perigo de sofrer deslizamento do próprio aterro de lixo. E se houvesse um deslizamento, ele ia para a Baía de Guanabara. Ia ser um problema ambiental grande de vazamento de lixo na Baía de Guanabara e todo o chorume do lixo do aterro de Gramacho. Bom, aí a prefeitura de Duque de Caxias deixou o lixo na rua. Deixou o lixo na rua e esse lixo foi removido pela enxurrada e aumentou muito o poder de destruição, entupiu muito os rios, né? E aí piorou muito a inundação. O Grande Rio, ou uma região maior do que o Grande Rio, caracterizado pela frequência desses acidentes, né? Tivemos esse ano, nesse caso de Xerém, tivemos há poucos anos lá a tragédia na região de Nova Friburgo. Nova Friburgo foi um caso diferente. Foi, Nova Friburgo foi um caso diferente no sentido de que morreu muita gente, infelizmente, mas foi parecido no sentido de que havia ocupação irregular, inadequada ou ilegal nas encostas de Nova Friburgo. E aí é o mesmo problema no sentido de que essas casas que vão sendo envolvidas no deslizamento vão virando escombros e vão sendo arrastados por rios, né, para as partes mais baixas, e vão aumentando a inundação e vão aumentando o poder de destruição. Então uma casa derruba a seguinte, e isso aumenta o número de mortos. Então, no fundo, eu acho que o responsável é quem deixou a ocupação ilegal sem tomar providência. E essa questão da ocupação ilegal é de responsabilidade das prefeituras? É de responsabilidade municipal, Mas não era o caso, por exemplo, de os governos estaduais, o próprio governo federal, tomarem alguma providência, porque se isso se repete com mais frequência aqui no estado do Rio, isso acontece também em São Paulo, acontece em Minas, acontece na Bahia, acontece em muitos estados, não é? Exatamente. Na verdade, o Clube de Engenharia tem feito vários eventos junto com a ABMS, Associação de Engenharia Geotécnica, e as conclusões desses eventos têm sido sempre de que o governo federal ou o governo estadual, ou ambos, deveriam criar os seus órgãos de gerenciamento das encostas. Então, idealmente, cada estado deveria ter um órgão à semelhança da GeoRio, que é municipal, para gerenciar as encostas. E esses órgãos deveriam se conversar
com um órgão federal que desse as diretrizes do que poderia ser feito, não só das técnicas de mapeamento das áreas de risco, como de como fazer para solicitar recursos para remediação dos acidentes. A GeoRio deve ter mais de 40 anos, não é? A GeoRio foi criada em 67. 67. Quer dizer, de lá para cá o governo federal não fez nada e os governos estaduais também não fizeram nada. Nenhum estado tem um órgão semelhante a esse. O governo federal começou, depois de Friburgo, começou a falar em fazer algo similar. Criou um órgão chamado CEMADEM, que é um centro de monitoramento dos desastres naturais, mas esse CEMADEM pouco tem feito a nível nacional. Chegaram a prometer novos radares para previsão de fortes chuvas, e o governo do estado do Rio de Janeiro está instalando mais radares para se associar aos radares da Prefeitura do Rio de Janeiro, que instalou um recentemente, né, no Sumaré, e que usa também os dados do radar da aeronáutica, que é do Pico do Couto. Então o governo do estado está instalando, ou divulgou que vai instalar 2 novos radares meteorológicos para complementar e cobrir todo o estado do Rio de Janeiro. Esses 2 radares seriam instalados em Macaé, na UENF, no campus da UENF em Macaé, e em Guaratiba, se não me engano, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Então vamos ter mais 2 radares, e com isso toda a região central e norte do estado vai estar coberta pelo monitoramento de radares e poderá ser avisada antecipadamente quando vier uma chuva de grande magnitude como aquela de Friburgo, que por sinal foi prevista, mas não havia nada a fazer. Sabia-se da iminência da chuva, mas não se fez nada. Os radares do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, detectaram a chegada daquela frente. Foi avisado o município de Friburgo que haveria uma chuva muito forte na região serrana, mas não havia nada preparado para receber essa informação e tomar providências de prevenir a população de uma maneira mais efetiva, né? Mas houve, eu me lembro que naquela época houve um outro município, talvez na subida da serra, em que, um município sem recursos, pobre, pequeno, em que o prefeito teve a iniciativa de botar uma Kombi com alto-falante. Não, pessoal, sai daí porque... Está vindo a enxurrada. Isso aconteceu, não aconteceu? Esse prefeito salvou uma opção de vida, né? Salvou. Só com um alto-falante. Mas foi uma coisa meio improvisada, né? Sim. Não era uma coisa como tem que ter um procedimento já padronizado. No caso de vir uma chuva muito forte, os moradores devem receber um aviso, seja por mensagem de celular ou por telefone, e devem saber, já ter sido previamente treinados, para se dirigirem a centros que possam recebê-los de maneira adequada e segura, né? Quer dizer, eles têm que saber para onde correr na hora da emergência. Na pior das hipóteses, uma Kombi com um alto-falante já resolveu. Uma coisa improvisada, e o número de vítimas nesse lugar foi muito menor. Bom, um estado como São Paulo, que é o estado mais adiantado do Brasil, não tem um órgão de geotécnica? Não tem um órgão como a GeoRio. São Paulo se utiliza muito do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que é um órgão estadual, mas não é um órgão como a GeoRio. Não é para gerenciamento unicamente de encostas. É um órgão que tem muitos engenheiros e geólogos e que tem ajudado muito o governo do estado em todas as situações de emergência, inclusive aquela do metrô lá, sim, né, aquele desastre do metrô, e agora recentemente no problema lá da Imigrantes, também o IPT foi acionado para ajudar o governo estadual no diagnóstico lá do que aconteceu. Em São Paulo tem havido menos desastres do que no Rio? Eu acho que a cidade de São Paulo não é uma cidade tão montanhosa como o Rio de Janeiro. A topografia na cidade do Rio de Janeiro é mais
desfavorável, é mais propensa a acidentes. Mas nós, nos últimos muitos anos, temos diminuído a incidência de desastres com vítimas, e eu acho que é muito por causa da atuação correta do órgão municipal, que é a Fundação GeoRio, que tem conseguido fazer obras de prevenção e de recuperação dos locais de alto risco. E ela tem, a Fundação GeoRio tem conseguido, por exemplo, retirar pessoas de lugares perigosos? A Fundação GeoRio providenciou a instalação de várias sirenes para aviso no caso de emergências nas comunidades de alto risco. Mas antes disso, ela tem que mapear os locais de alto risco. Ela fez isso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, todas as comunidades de elevado risco estão mapeadas. Idealmente, deveriam ser realocadas as pessoas que moram na região de alto risco. Mas, se não for possível isso a curto prazo, pelo menos elas devem ser treinadas e devem ser instruídas sobre o que fazer na hora de uma emergência. Isso tem sido feito. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo agora e eu já deixaria a próxima pergunta. Até sirene para avisar as pessoas a saírem na hora do perigo. Mas essa questão de as pessoas continuarem morando em áreas de risco, isso está melhorando ou está piorando? Até já. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o professor Alberto Sayão, especialista em engenharia, especialista e professor de engenharia geotécnica, sobre essa questão dos chamados desastres naturais, que tem custado tantas vidas e tanto sofrimento aos moradores, sobretudo das maiores cidades brasileiras. O professor estava explicando que o Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro tem conseguido, pelo menos, avisar as pessoas que moram em áreas de risco para se afastar de suas casas no momento de perigo. Mas permanece a questão: por que tanta gente continua morando em áreas de risco? Sr. Augusto, essa pergunta realmente é uma pergunta muito importante. No Rio de Janeiro deveria ter uma verba especial para construção de casas populares, realocação das pessoas que moram na região de altíssimo risco. Não tem sido feito isso. Um local que merece o nosso reconhecimento é Angra dos Reis. Depois do desastre lá de Angra dos Reis, há uns 2 anos atrás, o pessoal que morava naquele morro que desabou, que era o Morro da Carioca, muitas casas foram removidas porque estavam numa região de altíssimo risco, e o governo de Angra, com apoio do governo do Estado e do governo federal, conseguiu construir um condomínio popular numa região próxima e removeu dezenas de casas do Morro da Carioca. Então, se tiver uma nova chuva como aquela que houve e tiver deslizamentos, menos gente vão sofrer as consequências. Pode haver deslizamento, mas não vai haver tanto morte. As pessoas estão morando em regiões mais seguras agora. Então, regiões absolutamente seguras ou mais ou menos? Não, absolutamente seguras. Foram construídas em local. Não existe a segurança total. Em engenharia não existe o risco zero. Qualquer obra de engenharia é sempre submetida a algum tipo de risco. Infelizmente. Num desses desastres, houve caso de verdadeiras mansões, casas de famílias muito abastadas, serem também destruídas, né? Não sei se foi em Teresópolis ou Friburgo que isso aconteceu. Foi em Itaipava, na região de Itaipava, na mesma época dos desastres da região serrana. Isso.
região de Itaipava, em Petrópolis. Gente que fez investimentos enormes para construir casas de luxo e essas casas também não tinham segurança. Não. Mas é o mesmo problema, Zé Augusto. O problema é todo interligado, porque se tem gente morando nas encostas de maneira inadequada, em região de alto risco, e se houver um deslizamento lá e essa casa for envolvida, os escombros todos vão fazer parte da enxurrada e vão destruir as casas que estão embaixo, que estavam numa região segura, mas não estavam contando que as casas de cima iam ser destruídas e iam destruir as suas próprias casas. Entende? Então, no fundo, esse problema, deixar construir numa região irregular, não é só o problema da morte da pessoa que está morando lá ilegalmente. É a consequência que pode ter em regiões que não teriam consequência, talvez. O Rio de Janeiro tem uma topografia talvez sem precedentes, quer dizer, uma cidade entre o mar e a montanha, muitas encostas, a coisa toda. São Paulo já é uma cidade de planalto, bem mais plana, não é? Em outros lugares, por exemplo, Salvador também tem a cidade baixa e tem a cidade alta. Salvador tem situações de perigo como essas do Rio? Tem. Salvador tem muitos problemas com deslizamentos, de forma, eu diria, até similar ao que nós tínhamos no Rio de Janeiro. Infelizmente, a cidade de Salvador não tem um órgão como a Fundação GeoRio para cuidar das encostas lá de Salvador, que também tem ocupação irregular e ilegal lá. Quer dizer, lá não há essa política preventiva que o Rio já conseguiu ter. Não igual aqui, não. Quer dizer, se houver uma chuva forte lá, não tem nem negócio de sirene ou uma Kombi para avisar as pessoas. Não, que eu tenha conhecimento, não há nada de forma organizada. Pode haver uma coisa localizada, mas não como uma política municipal. E que outras grandes cidades brasileiras? Belo Horizonte tem perigo? Belo Horizonte tem os mesmos problemas que nós temos. Vitória também. Vitória também. Também é. Todas essas cidades, as cidades mais litorâneas e ligadas a encostas, né? Agora nós vimos Santos na cidade, na Baixada Santista, né? Na Baixada lá de São Paulo. Cubatão sofre muito com o problema das encostas e inundações. Agora, a cidade de São Paulo, o problema não é tanto as encostas, porque não tem grandes morros. É mais o problema das inundações. A inundação pode ser tão destruidora quanto... Pode. A inundação, principalmente, se a inundação for provocada por detritos que estão sendo arrastados para os rios, né? Que pode ser um pouco o caso. Lá em São Paulo, o diagnóstico é que há pouca infiltração da água, porque a cidade é muito impermeabilizada, muito concreto, muito asfalto, a água não infiltra. Então ela escorre para os rios, no caso Tietê, né? E aí os rios transbordam. Então a solução que eles tiveram, que eles pensaram, foi a solução de fazer os piscinões lá em São Paulo. Certo. Isso tem funcionado um pouco, mas tem muita gente contra também, porque quando acaba a inundação, os piscinões viram um grande depósito de lixo, porque eles acumulam muito lixo. Então o governo municipal tem que ser rápido para limpar aquela área toda, para permitir que aquilo seja um reservatório de acumulação de detritos numa nova enchente. A cada passo desse seu depoimento, nós nos defrontamos com essa palavra, lixo. Né? Hoje, pelas características da vida e do consumo, até do consumo domiciliar, quer dizer, o lixo é um pesadelo. Né? Há soluções a longo prazo para isso? Não, a solução é fazer os aterros sanitários de maneira controlada, de maneira tecnicamente correta, mas já teve gente querendo sugerir a queima do lixo, mas também ambientalmente não é adequado. Zé Augusto, a solução é diminuir a quantidade de lixo, reciclagem, reaproveitamento, reutilização do material descartado. No passado, o volume de lixo de uma família,
média de 4 pessoas, era muito menor do que é hoje. Né? Porque hoje é muito maior a quantidade de produtos industrializados, então a quantidade, vamos dizer, só de embalagem vazia, né, que vai fora é muito grande. Né? A reciclagem tem andado? Olha, eu acho que pouco. A gente não consegue ver uma coisa bem organizada da reciclagem aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro até, você falou de embalagens, que algum tempo atrás o governo estadual, eu acho, quis implementar uma lei contra as sacolas plásticas dos supermercados. Essa lei não pegou, infelizmente, e, na verdade, aquelas sacolas plásticas eram muito utilizadas pela população como sacos de lixo. Sim. E por isso talvez que não tenha pegado a lei, né? Então, o que é preciso é tentar diminuir o volume de lixo, o que não é fácil, é questão de educação mesmo da população de longo prazo. Sim, mas, digamos, décadas atrás, as famílias recebiam o leite, né? Hoje, com a população enorme que nós temos, seria impossível. Quer dizer, vinha o leiteiro, né? E eram garrafas de vidro que, enfim, eram retornáveis. Hoje, nós não temos mais nada, quase nada retornável, né? Por exemplo, só em lata de refrigerante, uma família que tem muita criança, só em lata vazia de refrigerante vai um lixo muito grande. Embalagem, né, tem essas embalagens de papelão, Tetra Pak, eu não sei se elas são biodegradáveis ou não. São, em geral são. A tendência agora é essa, é a reutilização desse material descartável, tentar a reciclagem. Então, fazer embalagens que sejam de material reciclado, papel de material reciclado, diminuindo o volume de lixo. É uma questão de educação mesmo. Sim, mas aí o lixo tem que haver uma coleta seletiva. E isso tem muito pouco, né? Tem, muito pouco, infelizmente. E dá para ampliar? Eu acho que se houver uma campanha educativa, talvez dê sim, certamente. E mesmo aqueles catadores de lixo, que são pessoas muito benéficas no sentido de que eles diminuem o volume de lixo. Conseguem recuperar. Sim, só em lata de refrigerante, de cerveja, tem gente que vive disso. Exatamente. Porque as indústrias acabam pagando pelo retorno dessas garrafas PET, que são muito, vamos dizer assim, de longa vida, né? Muito pouco biodegradáveis. Assim, o que tem de produto não biodegradável, há um anúncio, não sei de que entidade, que eu não sei se é só no Rio, mas que diz assim, esse chiclete que você mastigou, ele fica 5 minutos na sua boca. Você jogou ele fora, ele leva, sei lá, dezenas de anos para ser degradado. Então é a lata, é o vidro, né, é o plástico. Alguns acham que o pior material é o pneu. O pneu é um material extremamente durável e que por causa disso até já houve pesquisas de engenharia para reutilização de pneus em obras de engenharia. Isso tem sido feito. Fazer muros de estabilização de encostas com pneus usados. Que aí a gente junta os dois problemas. Quer dizer, o problema da estabilização da encosta e o problema do pneu. Exatamente. Então, tem muitas pesquisas. A PUC mesmo já fez pesquisa sobre isso. E foi uma pesquisa que foi premiada há uns 10 anos atrás, com auxílio... O pneu, fragmentos de pneu podem servir também para outras finalidades ou não? Pode. Revestimento de ruas, estradas também? Pode, para fazer asfalto, né? Isso está sendo... Mas eu estou falando até do pneu inteiro mesmo. O pneu inteiro, justamente por ele ser durável e ele tem uma resistência à tração muito elevada, ele pode ser usado como material para fazer um muro de arrimo. Mas, teoricamente, todo lixo poderia ser reciclado? Porque nós estamos vendo que o lixo é uma das causas desses desastres e da perda de vidas. O problema do pneu, como outros, como garrafas PET, é que eles têm muito volume
né? Eles são difíceis de compactar, de densificar. O pneu você não consegue. Então, uma pilha de pneus tem muito ar ali dentro, ocupa muito volume, e de material mesmo é relativamente pouco. Então, tem sido utilizado o pneu triturado para fazer revestimentos asfálticos, para fazer até barreiras de som, esses muros de anti-som, para delimitação de condomínios na beira de estradas. Eles são é um material muito bom como barreira de som, para evitar a poluição sonora. Bom, e também está sendo utilizado para contenção de encosta. Quer dizer, o lixo, nós estamos descobrindo que o lixo tem 1001 utilidades. Pode ter 1001 utilidades, exatamente. É uma questão de tentar reutilizar. E já há pesquisas também para a reutilização dos escombros de construções. Quando as construções são demolidas, demolições, o material ser reutilizado para a construção de novo. Isso tem algumas pesquisas que estão sendo premiadas por causa disso, pela redução do volume de lixo. Nós já deveríamos então ter um órgão do governo federal pensando nisso a longo prazo? Que eu saiba não, Zé Augusto. Não ter? Não, que eu saiba não. Ter? Eu acho que poderia ter sim, quer dizer, reutilizar. Isso o Ministério de Meio Ambiente poderia facilitar, né? Ou incentivar pesquisas que diminuíssem o volume de lixo nas grandes cidades, que é um grande problema urbano para todas as grandes cidades do Brasil, grandes e pequenas e médias cidades. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo e eu já lhe deixo a pergunta: só no Brasil ou fora do Brasil? O que tem sido feito fora do Brasil? Até já. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o professor Alberto Saião, especialista em engenharia geotécnica, professor dessa disciplina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ex-presidente da Associação Brasileira de Mecânica de Solos. Nós estamos discutindo toda essa questão dos desastres naturais, né? O que tem sido possível fazer ou para evitar ou para reduzir os danos provocados por eles, e desembocamos na questão do lixo, que a todo momento aparece como responsável por desastres de grande magnitude. E a pergunta que ficou foi o seguinte: fora do Brasil, o que está sendo feito? Quer dizer, o que nós podemos aprender com outros países? Bom, Zé Augusto, eu posso lhe dar um depoimento referente ao Canadá. O Canadá, há alguns anos atrás, diria uns 10 anos atrás, não tinha leis ambientais muito específicas, e lá na região de Ontário, perto de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, tinha uma pilha de pneus descartados que pegou fogo, essa pilha, e ficou pegando fogo durante 2 semanas. Foi dificílimo de apagar, foi uma poluição absurda. A partir daí o governo deu vários incentivos para a redução do lixo de pneus, do descarte de pneus. E aí veio a ideia com a utilização de pneus. E a pesquisa que eu me referi, que foi feita na PUC para uso de pneus como contenção de encostas, foi com apoio financeiro do Canadá, para você ter uma ideia. Então o Canadá começou a financiar pesquisas, fora do Canadá inclusive,
para redução de descarte de pneus. Quer dizer, ela aproveita depois dessas pesquisas para resolver os problemas do Canadá. Também, quer dizer, mas no caso aí, eu acho que foi uma via de mão dupla, né? Eles ajudaram a PUC, através da Universidade de Ottawa, no Canadá, capital, que teve um convênio com a PUC e com a GeoRio, e nós fizemos uma pesquisa que foi muito bem sucedida sobre a estabilização de encostas com pneus, e eles se beneficiaram, claro, dos resultados também. E eles usam lá muros de pneus também. Mas sabe o que é engraçado aqui? Aqui no Rio, esses muros de pneus são muito adequados para serem usados nas comunidades de baixa renda, porque não requerem equipamentos muito sofisticados, nem mão de obra especializada. Pode ser feita com mão de obra local. Então é relativamente simples a construção de muros de pneus. Mas quando a GeoRio foi implantar em uma dessas comunidades, no caso foi em Rio das Pedras, na Zona Oeste, eu me lembro muito bem que o pessoal lá de Rio das Pedras falou assim, não, aqui vocês querem fazer um muro de pneu, para rico vocês fazem muro de concreto, mas para pobre querem fazer muro de pneu aqui, porque a gente é pobre? Não, senhor. Então teve que envolver na PUC o Departamento de Serviços Sociais, para poder ter um convencimento da comunidade de que aquilo era para o benefício deles, entende? Então, às vezes tem uma reação local contra essas novas soluções, porque não são, vamos dizer assim, tão apelativas como um muro bonito de concreto com tirantes, que o pessoal acha mais sofisticado, né? Mais... E até mais seguro. Não, acho que nível de segurança... Não, mas o pessoal pode achar que o concreto é mais seguro que o pneu é... Como é que eu vou dizer? Nessa questão da habitação, um dos grandes déficits sociais da sociedade brasileira é a questão da habitação popular. Certamente. O número de pessoas que mora em condições inacreditavelmente ruins no Brasil é um escândalo. Então, o sujeito lá da comunidade disse, não, isso é mais uma tapiação, e tal, não sei o quê. Então tem também essa barreira psicológica a ser vencida. Mas talvez se começasse a fazer muro de pneu nos bairros ricos, isso criasse um efeito de contágio positivo. Precisa de um envolvimento do serviço social, no caso da PUC foi feito isso, para poder convencer o pessoal a aceitar essa solução. Esclarecimento, né, do pessoal que achava que isso aí não era adequado. Já se tem uma ideia de quanto por cento dos pneus descartados estão sendo reaproveitados? Olha, para você ter uma ideia, no muro que nós fizemos para pesquisa, foi um muro que utilizou 14 mil pneus. 14 mil? 14 mil pneus. Os pneus foram colocados em camadas horizontais e o muro teve 6 metros de altura. E esses pneus eram preenchidos com solo. Então ficou um muro de peso, tão bom quanto um muro de concreto. Sim, mas a economia brasileira tem exigido do governo oferecer estímulos sucessivos, continuados, para a venda de automóveis, para evitar o desemprego, não só no parque industrial automobilístico, mas nas indústrias que alimentam esse parque. Então, o número de automóveis em circulação nas grandes cidades é cada vez maior. Junto com o automóvel vem cada um pelo menos 4 pneus mais o step, né? Então, há estatísticas sobre o consumo de pneus no Brasil? Olha, existe sim. Eu não tenho os números na cabeça, mas existe. As teses lá da PUC fizeram essa pesquisa e esse levantamento. É impressionante o número de pneus descartados no Brasil anualmente. E esses são descartados em pilhas, que podem pegar fogo, ou descartados nos rios, que podem inundar. E isso é um problema também ambiental grande, que pode aumentar as inundações. Então a utilização em engenharia de pneus devia ser muito incentivada. E os Estados Unidos também começou a utilizar pneus para tentar fazer quebra-mar. Quebra-mar
nem que fosse arrecifes artificiais para cultura de vida marinha, tentar aumentar a vida marinha, jogar os pneus na baía lá de Miami. Jogaram, mas não deu certo, nada aconteceu. Jogaram um monte de pneus lá no fundo da baía e não aumentou nada, infelizmente. Quer dizer, não foi uma coisa muito bem sucedida. Tem isso, né? Às vezes não é bem sucedido, mas há outras maneiras de se utilizar pneus em engenharia. Lá nos Estados Unidos faz casa de pneus. Casa de pneus, residência com pneu. Em vez de parede com tijolo, faz pneu. Do modo como se usa aqui para fazer esses muros. Então a casa é toda conformada com pneus. É uma coisa estranha, né, para quem olha pela primeira vez, mas isso já é feito lá, nos Estados Unidos. Mas também lá a quantidade de pneus descartada é maior do que aqui no Brasil, né? Lá tem mais automóvel. Então é preciso um incentivo do governo para que esse tipo de solução... Mas lá esse incentivo é do governo federal. Do governo federal. No caso do Canadá é do governo federal. E nos Estados Unidos também? Nos Estados Unidos eu não sei qual é o tipo de incentivo que o governo federal dá. Eu sei dessas iniciativas de fazer casa com pneu e de tentar fazer quebra-mar ou arrecifes com pneus usados, pneus descartados, que já não tem mais uso para rodagem, mas ainda tem uso para engenharia, porque ele ainda tem muita resistência como material. Então, esse é um exemplo sensacional e pouco mencionado, pouco conhecido. Em outros campos, o que as pesquisas têm produzido de novo? Por exemplo, sobre essa questão das encostas e das habitações perigosas. Tem se pesquisado muito? Tem. A parte de pesquisa sobre estabilização de encostas é muito ativa no Rio de Janeiro. E aí não só na PUC, nas outras universidades também. Tanto a UERJ como a UFRJ. Isso é muito ativo. Nós estamos no plano internacional de vanguarda? Acho que sim. O Rio de Janeiro é pioneiro e está numa posição reconhecida no mundo inteiro. Um dos primeiros especialistas em contenção de encostas foi o brasileiro, o Antônio José da Costa Nunes, que era um geotécnico brasileiro. Infelizmente já faleceu, mas reconhecido mundialmente. Ele que desenvolveu a técnica de estabilização com tirantes nas encostas. Essa técnica é uma criação brasileira? Brasileira. E tem sido aplicada em outros lugares do mundo? Tem, no mundo inteiro é utilizado hoje em dia. E o Brasil, nos congressos internacionais, a parte relativa à estabilização de encostas, o Brasil é muito reconhecido e muito ativo. Há países que têm, na região do Mar Mediterrâneo, por exemplo, na Itália, na Grécia, tem aquela paisagem, aquelas casas subindo pela encosta, aquela coisa toda. São lugares perigosos também? São lugares perigosos por definição, mas o nível de risco deveria ser quantificado para poder te responder, entendeu? Quer dizer, se o nível de risco lá é alto ou baixo, mas é perigoso, eu não me sentiria bem de estar morando naquela região que você falou, que eu sei bem qual é, porque é como se você morasse em cima da Avenida Niemeyer ali, olhando o mar ali embaixo. Mas em engenharia é possível você fazer uma construção numa região como aquela com bastante segurança, com a segurança que você quiser. Quer dizer, não é impossível. Sim, mas como a Europa tem menos espaço do que aqui, quer dizer, tem gente que mora até na encosta do Vesúvio. Tá bom, o Vesúvio há tempos não cria problema, mas não sei se já é considerado um vulcão extinto. É inativo. Ele é inativo, mas pode voltar a ser. Mas então, na mentalidade europeia, como é que se encara essa questão? Olha, a Itália que você mencionou é um país muito suscetível a deslizamentos. Tem muitos deslizamentos lá. É um país com muitas áreas de alto risco. Agora... Tem uma boa geotécnica? Tem uma boa engenharia geotécnica ligada a encostas, mas nós não ficamos atrás deles, não. Não ficamos atrás deles? Não ficamos aqui com a GeoRio? Com
com a GeoRio. Eu não tenho notícia de que eles tenham algo similar à GeoRio. O único lugar que tem uma coisa similar à GeoRio é Hong Kong, na China, né? Atual China, que tem um órgão muito parecido com a GeoRio. E lá tem havido desastre desse tipo ou não? Lá já teve muito e agora também tem tido muito menos. E lá eles resolveram os problemas das favelas, que eles tinham muita favela em Hong Kong. Eles conseguiram remover as favelas das regiões de alto risco e realocar em prédios que foram instalados ou construídos na base das encostas, portanto numa região de bem menor risco. E o pessoal se moveu de lá, se mudou de lá para esses novos prédios. E aí eles revegetaram as encostas. Eu acho que o Rio de Janeiro teria muito a ganhar com esse tipo de solução, porque o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade turística por natureza, e se conseguisse revegetar as encostas que estão ocupadas de maneira irregular, além de você resolver o problema da segurança, você estaria resolvendo um problema turístico, problema ambiental, social e ambiental. Sim, mas seria pensável, por exemplo, acabar com uma favela ou comunidade, como se chama hoje, imensa como a da Rocinha? Pensável sim, precisa ter vontade política e talvez dinheiro, verba para refazer construções em locais adequados. Há poucos anos atrás, a Prefeitura do Rio andou anunciando que ia acabar com as favelas. Isso foi muito divulgado aí. Mas esse anúncio caiu no esquecimento. Pouco foi feito. Poucas construções foram removidas. Depois veio a fase de projetos como o chamado favela-bairro, que é transformar a favela num bairro. Exatamente. Com isso, tem segurança nesses lugares? É tentar melhorar as favelas. Mas do ponto de vista da segurança? Nós estamos falando da segurança geotécnica, e não da segurança do cidadão. A segurança, a favela-bairro não tem tratado muito disso. O programa Favela-Bairro é importante, e seria mais importante se ele conseguisse diminuir a densidade das favelas. Porque o problema das favelas não é só um problema geotécnico, é um problema até de salubridade, porque as casas são tão próximas que não há circulação de ar adequada e tem proliferação de doenças. Então, se conseguisse remover algumas casas selecionadas de maneira urbanisticamente correta, para desadensar a favela, seria já uma grande vantagem do ponto de vista social e até do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública. Entende? Então, eu acho que essas soluções de realocação de pessoas para locais próximos deveriam ser tocadas para frente, deveriam ser incentivadas. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, temos ainda 2 minutos, eu deixaria a seu critério. Bom, é só, Zé Augusto, voltar a sugerir que o governo estadual pense em um órgão similar à GeoRio, porque o que o governo estadual tem para apoiar referente à segurança de encostas é um departamento chamado Departamento de Recursos Minerais. Não é um órgão similar à GeoRio, porque tem muito poucos engenheiros lá dentro. Então, por definição, ele não está com as mesmas capacidades que a GeoRio. A GeoRio tem cerca de 40 técnicos, mais ou menos, sendo 30 engenheiros e uns 10 geólogos. Pra você ter uma ideia de o que é preciso para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, para tomar conta das encostas. Isso só falando em técnicos das ciências geo, né? Não estou falando ainda de que é necessário ter urbanistas e até geógrafos, enfim, pessoas ligadas à parte mais ambiental e à parte social. Mas a GeoRio tem tido muito sucesso. Eu acho que o governo do estado deveria tentar promover um órgão similar. Regionalmente, a região sul de Angra
já está funcionando bem por iniciativa dos governos municipais. Mas a região mais Niterói, etc., ainda não tem solução. Entendeu? Obrigado. É a minha opinião. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o programa Debate Brasil.